Agora nós vamos falar sobre o trabalho realizado pelo campo elétrico, tá? Eu preciso de rever com vocês alguns conceitos. O primeiro é o conceito de trabalho. Vamos voltar lá no primeiro ano novamente. O que é trabalho? Por definição, ele mede a quantidade de energia que damos ou retiramos de um corpo. Para a gente relembrar isso, vamos imaginar o seguinte: imagine uma superfície plana, rugosa, em que eu vou pegar uma caixa e vou lançar essa caixa com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que essa caixa vai fazer? Ela vai se mover até um certo ponto e vai parar. Por que ela parou? Porque existe uma força de atrito atuando. E o que essa força de atrito fez? Ela tirou a energia dela. Porque ela estava se movimentando inicialmente, ela tinha energia cinética. Como ela parou, a energia cinética sumiu. Para onde essa energia foi? O que aconteceu com essa energia? Quem fez a caixa parar? Foi o atrito. Então, a força de atrito retirou essa energia dele. Isso significa que, se trabalho é a quantidade de energia que damos ou retiramos de um corpo, eu posso falar que a força de atrito realizou um trabalho. Qual o trabalho que ela fez? Retirar a energia cinética da caixa, né? E matematicamente, como é que nós calcularíamos esse trabalho? Trabalho, que é representado pela letra tal, trabalho pode ser calculado, por definição, pela variação da energia. Nesse caso aqui, da energia cinética. Ela tinha uma energia cinética aqui e aqui ela não tem nenhuma. Então, seria a energia cinética final menos a inicial. Então, uma das formas de se determinar numericamente o valor do trabalho é fazendo isso. Lembrando do conceito, né? Mede a quantidade de energia que damos ou retiramos de um corpo, tá? Observe que aqui a velocidade foi variando, né? Vamos pensar agora para uma situação em que a velocidade é constante, né? Vamos imaginar que eu pegue um corpo, coloco ele sobre uma superfície plana, rugosa, e eu vou considerar que ele está se movendo com velocidade constante. Por que ele vai estar se movendo com velocidade constante? Porque vai estar atuando sobre ele duas forças. A força F, que seria uma força de um agente externo, alguém está empurrando essa caixa horizontalmente para a direita, e o atrito aqui que está segurando. Primeira lei de Newton. Se a força resultante sobre um corpo é zero, ou ele está parado, ou ele está se movendo em MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Então, a força F e a força de atrito têm sentidos opostos. Vamos considerar que elas têm o mesmo módulo, né? Porque a velocidade está constante. Então, esse corpo está sob a ação dessa força. E vamos, por enquanto, esquecer a força de atrito e a velocidade. Vamos se concentrar apenas nessa força aqui, que é constante. Essa força vai fazer com que essa caixa se mova do ponto A até o ponto B, ou seja, ela sofra um deslocamento, né? Então, essa força, que é constante, fez a caixa se mover do ponto A até o ponto B, ou seja, fez ela sofrer um deslocamento. Matematicamente, eu consigo calcular o trabalho. Ou melhor, essa força fez trabalho, né? Por que ela fez trabalho? Porque a caixa estava parada e ela pôs a caixa para se mover. Então, eu posso dizer que essa força aqui está dando energia cinética para a caixa, ou seja, ela fez trabalho sobre a caixa. E como é que eu calcularia o trabalho? Eu poderia calcular o trabalho daquela outra forma, fazer pela variação da energia cinética já não daria, né? Porque a velocidade aqui está constante. Então não daria para fazer daquela forma. Existe uma outra forma de se calcular esse trabalho, que seria fazendo trabalho é igual a força vezes deslocamento. Essa força é essa aqui e esse deslocamento é a distância que ele percorreu aqui, tá? Então existem duas maneiras de se calcular o trabalho, tá? Pela variação da energia ou matematicamente fazendo trabalho é força vezes deslocamento.
ok? Vamos aplicar esse conceito agora nas duas situações que eu tinha colocado anteriormente sobre a energia, né? Duas placas planas e paralelas, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Vai ter um campo elétrico que vai estar saindo do polo positivo para o negativo, então existe um campo elétrico aqui, né? O corpo de massa M, colocado inicialmente no ponto A, fica sujeito à força elétrica. Essa força faz com que ele chegue no ponto B. E essa força, como o campo elétrico é constante, essa força, ela também é constante, tá? CTE, abreviação de constante, ok? Então, essa força, ela também é constante, né? Eu tenho, então, uma força constante sendo aplicada sobre um corpo de massa M, fazendo com que esse corpo de massa M adquira energia cinética. Então, eu posso dizer que essa força está realizando o trabalho sobre esse corpo ao trazer ele para o ponto B, né? E aí, ele vai sofrer aqui, ó, um deslocamento. E matematicamente eu posso calcular o trabalho fazendo fel vezes deslocamento. Então, para uma situação em que o campo elétrico é uniforme, eu posso calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico fazendo força vezes deslocamento, tá? Agora, quando a carga é pontual, vamos pegar dois pontos aqui também, o ponto A e o ponto B. Vou pegar uma carga de prova positiva, de carga M e massa M, vou colocar aqui no ponto A. O que vai acontecer? Ela vai ficar sujeita a uma força elétrica de repulsão que, ao contrário daqui, ela não é constante, né? Porque o campo elétrico não é constante, logo a força também não vai ser constante, ela vai ser variável. Só para relembrar, força elétrica é K, Q sobre D ao quadrado. Força elétrica varia com a distância, ok? Só para relembrar isso, então, ele varia com a distância, ok? Então, ao contrário do que eu estava fazendo aqui a força não é constante, então aqui eu não posso aplicar essa relação matemática. E como é que eu vou fazer para poder achar aqui o trabalho realizado pela força elétrica? Aqui você vai usar a definição de trabalho. Trabalho mede a variação da energia. Nesse caso aqui, da energia cinética. Então, você tem duas maneiras de calcular o trabalho. Se for de um campo elétrico uniforme, você pode fazer força vezes deslocamento. E daqui ainda eu consigo tirar uma outra forma de se calcular o trabalho, tá? Como eu sei que campo elétrico é força elétrica sobre carga, sobre módulo de carga, né? Isso implica que eu posso escrever que força elétrica é campo vezes módulo de carga, ok? Ó, como força elétrica é campo vezes carga, eu posso vir aqui e substituir ali, ó. Então, aqui no lugar dessa equação, deixa eu só apagar aqui embaixo, aqui embaixo nessa equação, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder ainda substituir, no lugar da força elétrica, eu posso colocar campo vezes carga vezes deslocamento. Eu tirei o módulo da carga aqui, tá vendo? Por quê? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial.
Trabalho não é uma grandeza vetorial, então se a carga for positiva, o trabalho é positivo, se a carga for negativa, o trabalho é negativo. Então eu não posso colocar em módulo. E aí fica a equação, trabalho é EQD. Então existem, por enquanto, tem outra forma de se calcular o trabalho ainda, tá? Mas por enquanto, existem 3 modos de se calcular o trabalho. Se for para um campo elétrico uniforme, você pode fazer FEL vezes deslocamento, ou EQD, onde esse D é o deslocamento da carga. Não pode confundir esse D aqui com esse D aqui, ó. Com esse D aqui. Esse D aqui é a distância do ponto até a carga, tá? Esse D aqui é de deslocamento, é a distância que a carga percorreu dentro do campo elétrico, tá ok? Não pode confundir, beleza? Então, por enquanto, pelo conhecimento que a gente, pelos conceitos que a gente tem, existem 3 maneiras de calcular o trabalho: FEL vezes deslocamento, EQD, ou trabalho é igual à variação da energia, ok?